Muito bem, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo nós vamos falar sobre como calcular o papel de parede. Isso mesmo, como calcular a quantidade certa para você comprar, né? Não faltando e nem sobrando demais o papel. Porque tem muita gente que a gente chega para colocar o papel de parede e estamos colocando o papel de parede, quando chega no final falta uma tira ou falta duas tiras, né? Ou em alguns lugares aconteceu já de sobrar um rolo inteiro fechado. Então, para não ter esse tipo de problemas, vamos lá como calcular o papel de parede. Então, pessoal, eu tô aqui com 3 exemplos muito interessantes, tá? Eu deixei aqui mais ou menos 3 exemplos para fazer uma simulação. Por quê? Como que você calcula a quantidade de material a se utilizar numa parede? Você tem que calcular a largura, tá, do ambiente vezes a altura. Você tem que largura vezes a altura. Para você entender um pouco melhor, o papel de parede mais comercializado no mercado, o papel de parede mais comercializado, ele tem 5 metros quadrados. Então você precisa compreender que o papel de parede ele tem 5 metros quadrados, que é esse papel de parede aqui padrão. Eles vêm com 10 de comprimento por 53 centímetros. Ele vem numa bobina de 5 metros quadrados, tá? Papel de parede tradicional. Tem outras medidas maiores. Nesse caso você vai ter que ver no rótulo. Se for uma quantidade maior, você tem que fazer sempre baseado na metragem do rolo, tá? Porque se você calculou aqui para colocar, por exemplo, 2 rolos de 5 metros quadrados e comprar um de 10 metros quadrados, não tem necessidade de você comprar mais, né? Só compra só um só. Mas a maioria em base é esse daqui, tá? O de 5 metros quadrados é o mais calculado, é o mais comprado, é o mais comercializado. 90% dos papéis de paredes tradicionais comercializados tem esse tamanho, tá certo? Então é baseado em cima dessa metragem que a gente vai fazer o cálculo, certo? Então você vai fazer o quê? Vai medir a largura do ambiente, nesse caso aqui, e vai medir a altura, ok? Aqui eu fiz uma simulação com a régua, que aqui teria 3 metros, tá? 3 metros de largura, esse exemplo, 3 metros de largura e 3 metros de altura, que é o que a maioria dos cômodos tem. Vamos dizer a maioria, mas uma grande parte dos cômodos de residências tem essa metragem aqui, até 3,20 de largura. Então, como que eu sei a quantidade de material que vai ser utilizado nessa parede? Se você faz 3 vezes 3, 3 vezes 3, dá igual a 9 metros quadrados. Logo, eu sei que eu vou precisar de 2 rolos. 2 rolos de 5 metros, tá? 2 rolos. Por quê? Se um rolo tem 5 metros quadrados, 5 com 5 dá 10 metros quadrados. A parede tem 9 metros quadrados, então, para fechar uma parede dessa, com papel de parede, eu preciso de 2 rolos, tá certo? Um outro exemplo agora, eu vou simular essa parede aqui. Por exemplo, essa parede, ela tem 2,5 metros, tá? Por exemplo, ela tem 2,5 metros nesse exemplo. Tem 2,5, 2,5, 2,5 metros. E a altura, ela tem 3,5. Eu fiz um exemplo de uma parede como se fosse mais alta, né? 3,5, tá? Aqui a altura dela é mais alta do que essa outra parede. Por exemplo, se tem uma casa com estrutura um pouco mais alta, então a parede tem 3,5. Então você vai calcular quantos que dá 2,5 versus 3,5. Quantos que dá esse cálculo aí? E agora? Tô sem celular, pega o outro celular. Vai dar o total de 8,75. Praticamente quase os mesmos 9 metros quadrados, tá certo? Então, logo você vai precisar também de 2 rolos. 2 rolos de 5 metros quadrados, certo? Agora, um outro exemplo, nesse exemplo aqui agora é bem interessante, ó. Você tem uma parede aqui de 4,5 metros, certo? De largura, é uma parede mais comprida, possivelmente você vai encontrar em comércio. A altura aqui de 3 metros. Então logo, vamos ver quanto que vai dar. 4,5, vai somar 4,5 vezes 3, vai dar 13,5, tá?
13,5 metros quadrados. Então o segredo é sempre multiplicar, fazer vezes, né? É isso mesmo. Então o segredo é sempre você fazer a base, que é a largura, vezes a altura, que você tem aqui a quantidade. Então se eu tenho uma quantidade de 3,5 metros, eu vou precisar de 3 rolos, tá? 3 rolos de 5 metros quadrados. Preciso de 3 rolos. Agora, um cuidado muito importante que você precisa ter em mente, que muita gente acaba errando, é que se você tem uma parede com um tamanho muito exato, por exemplo, se essa parede fosse 5 metros, em vez de 4,5, ela dá 15 metros, 5 vezes 3 dá 15 metros quadrados. Exato. Aí, quando a pessoa faz o cálculo que dá bem exato, com 15 metros quadrados, logo ela vai achar que com 3 rolos fecha. Aí que se engana, acaba faltando. Então, o papel de parede você nunca pode comprar do tamanho exato. Então, se a parede, por exemplo, nesse caso aqui, não é 4,5, mas é 5, ela tiver 15 metros quadrados, você tem que comprar um rolo a mais. Porque se você comprar exato, vai faltar papel. Principalmente em papel estampado, porque o papel de parede estampado, ele tem perda no encaixe do desenho. E até mesmo liso, né? Aí você pode perguntar, mas papel de parede com estampa lisa, tem que comprar 4 igual? Tem. Por quê? Porque tem a perda do acabamento. Todo papel de parede, quando você vai colocar ele, você tem que cortar um pouco maior do que a altura, tá? Aqui tem 3 metros, você tem que cortar mais ou menos um pouco maior passando, para você fazer o corte de acabamento, tanto em cima quanto embaixo. Você nunca pode cortar as faixas do tamanho exato, por mais que é papel de parede liso que não tem desenho. Agora, quando tem desenho, aí sim que você tem que cortar maior, né? Principalmente na hora de encaixar o desenho, você tem que subir para cima ou descer para baixo. Conforme você fizer ali o encaixe, vai ficar faltando papel para cima, você vai ter que cortar. É uma sobra que não tem como você evitar que você perca, tá? Então, quando der a quantidade exata, dentro da casa, né, de 10, 15, 20, 25, você nunca queira comprar achando que, não, se for 15 eu vou comprar 3 que vai dar certo. Ou se for 20 metros quadrados, vou comprar 4 que vai dar certo. Não, você sempre compra um a mais. Porque é fato que você comprar a quantidade exata, vai faltar, tá? Então, agora para finalizar, um último exemplo, eu vou dar o exemplo dessa própria parede nossa aqui, tá? Nessa parede que eu coloquei papel. Ó, aqui eu vou medir a altura, para você ver, ó. Medir a altura. A altura aqui tá dando 3 metros, tá? E a largura em si, a largura de 2,20. 2,20 a largura. Então, 3 metros por 2,20. Dá o total de 6,7, tá? Só que eu gosto sempre de arredondar, tá? Eu gosto de arredondar para cima, tá? 7 metros quadrados. Então, logo, se tem 7 metros quadrados, nós vamos precisar de 2 rolos de 5 metros quadrados, beleza? Tá? Então, para não ter dúvida nenhuma, você tem que ter em mente, mesmo que você compre um rolo de 5 metros quadrados, você só vai utilizar dele 4,5. Considera que você vai ter meio metro quadrado de perda. Que aí você consegue calcular 4,5 com 4,5, em 2 rolos você aproveita 9 metros quadrados. E nunca vai aproveitar os 10 metros quadrados para você não confundir nessa questão de você comprar exato, achando que vai dar, mas na verdade vai faltar. Tá joia? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no nosso canal e toda quinta-feira fica de olho que tem vídeo novo. Por isso, ative as notificações do sininho, tá? Para você não ficar de fora e não perder nenhum conteúdo toda quinta-feira. Valeu? Um abraço, até mais!